Ei, chegou a grande hora, grande momento. Papo de busão, entretenimento, entrevista, resenha, com o grande apresentador, Edu. Papo de busão. E aí, pessoal, mais uma viagem vai começar, mais uma viagem começando. Obrigado por vocês estarem conosco. Visualizações está bombando, eu agradeço muito aos inscritos, pessoal que está acompanhando. Quero agradecer o pessoal de Portugal, Estados Unidos, Itália, Rússia. E o negócio tá indo, tá fluindo. Graças a vocês, graças aos convidados, graças a Deus. Galera, antes de eu chamar o meu convidado, e esse aqui é diesel na veia mesmo. O cara vem lá do passado. É um passado que... O passado que nos traz até o presente. Ele vai contar a história dele, mas antes de contar a história dele, antes de os tambores aqui baterem aqui pra a galera aplaudir e vibrar, eu quero falar da BR Smart Tools. É, amigão, você que tem um caminhão, você que tem um ônibus, você que tem uma frota com carro movido a diesel e com roda de alumínio, tá perdendo tempo. Ficar lá com a Politriz, com flanelinha. A BR Smart Tools trouxe a PW70, uma inovação no mercado prática e funcional. De 2 a 3 minutos, a PW70 consegue deixar a roda do seu carro, do seu caminhão, do seu ônibus, ó, no brilho, tinindo. Não perca tempo, chame no QR Code. BR Smart Tools com a PW70. Ó, você vai ficar com as rodas do seu veículo igual ao do meu ônibus aqui, ó, brilhando. Eu queria também falar sobre a VBM. VBM Variedades, meu. Aí, ó, VBM Variedades, que tá trazendo um brinde pro Serjão aqui, que eu já falei o nome dele. E as canequinhas de ponta a ponta, ó, geladinha. Tem brinde, ó, tem brinde igual o chaveiro, igual a caneta, tudo personalizado. Cara, entre em contato com o pessoal da VBM Variedades. Presenteie aí seu funcionário, seu melhor funcionário do mês. Dê um brinde pro seu cliente. Ó, brinde. Cara, acho que a maior propaganda é esses brindes. A VBM tá aí pra te ajudar. Liga lá, aciona no QR Code, a galera vai estar lá toda te esperando. E agora que rufe os tambores, o mosquitinho do diesel tá chegando. Eu queria apresentar pra vocês um mestre na área de funilaria. Um líder nato na área de funilaria. Um cara que foi um dos primeiros que eu contei o meu projeto do Papo de Busão. Demorou 1 ano e meio pra chegar aqui, mas chegou. Serjão, meu eterno supervisor de funilaria. Obrigado por você estar aqui, microfone aberto. Valeu por você estar aqui. Antes de você começar a falar, eu quero te deixar esse brinde da VBM. É um chaveirinho pra você abrir uma latinha, uma garrafa e uma caneta pra você assinar o cheque da patroa lá pra ela gastar lá. E o adesivinho do Papo de Busão pra você colar no seu carro, pra todo mundo lá da Zona Sul onde você mora ficar sabendo que você é diesel na veia, que veio aqui no Papo de Busão. Serjão, obrigado. Microfone aberto, meu irmão. Odu, bom dia. Obrigado pelo convite. Desculpa de não ter podido vir antes. Eu tinha alguns compromissos e não deu para me vir. Calhou agora, né? Agora eu tô sossegado, aposentei, não faço mais nada da vida. A única coisa que eu faço é uma resenha lá onde eu moro, que é a veiarada se reúne, eu sou o presidente. A gente se reúne 9 horas da manhã e é gozação o tempo todo. A gente fala que tem que bater o cartão, um liga pro outro, meu, você não vai vir trabalhar? Tô chegando. Aí a gente fica sentado no banco e só resenha. Aí dá o intervalo do almoço, que a gente para meio-dia. Vira um podcast. E cada um vai para sua casa. Aí eu fico na resenha ligando. Mas é uma honra estar com você aqui, Du. Você sabe a consideração que eu tenho por você. Você é um irmãozão. Aprendi muito com você e você, eu acho que aprendeu muita coisa comigo nessas empresas.
Trabalhei 45 anos em empresa de ônibus e fora o que eu dei aula no Senai também, né? Comecei com 14 anos na CMTC, uma escola da vida, e eu tenho muita saudade, amigos que eu deixei. Eu comecei com 14 anos, aquilo que eu te falei, né? Eu fui aprendiz, eu concorri na minha época com 700 moleque para 14 vagas. E para trabalhar no Senai, estudar no Senai, era um curso de 2 anos. Você teria que ser filho de funcionário. Eu não tinha ninguém. Aí um amigo meu, eu jogando bola no campo, molecão. Aí eu, Sérgio, vai estudar o Senai, vai fazer o Senai. Legal. Falei, tá bom, eu vou, me dá o endereço. Quando eu cheguei lá, tive uma decepção. A menina, primeira coisa que ela me perguntou: quem é seu pai? Seu pai trabalha na CMTC ou sua mãe? Falei, não, não tenho ninguém. Ó, você vai fazer inscrição, mas eu não garanto que você vai passar, você tem que tirar uma nota boa. Falei, tudo bem, vamos tentar. E qual que é o curso que você quer fazer? Aí eu olhei, tinha mecânica geral, mecânico de automóveis e funilaria. Meu, é coisa de Deus, cara. Eu olhei assim, não, quero ser funileiro. E não tinha ninguém da minha família que fosse funileiro, que alguém me indicasse alguma aptidão profissional, nada disso. Eu falei, não, vou fazer funilaria. E eram só 14 vagas. Aí fiz as provas, graças a Deus eu tive uma boa formação ginasial, primária, estudava nos colégios ali do Jabaquara. As escolas eram bem melhores. Bem, não tinha dúvidas, eu tinha uma tia que me bancava. Apesar de eu morar no Grajaú, eu morava com ela ali do lado do Paraíso. E no final de semana eu ia para minha casa. E ela me ajudou muito nos meus estudos. E eu fui saber o resultado. Lá no CMTC Clube, nossa, Que perto. moleque demais, um monte de moleque. Falei, eu passei nada. Eu fiquei lá no fundão, né? E tinha um auditório. Aí os professores da área começaram a chamar a garotada, né? Vamos começar primeiro pela mecânica, 25 moleque. Chamou todo mundo. Aí foi mecânica geral e a funilaria sempre ficou por último. Para você ter uma ideia, toda a funilaria é no fundo da empresa. É verdade, eu ia falar isso agora. Dá trabalho, faz barulho e polui tudo. E aí começou a chamar. Aí eu lembro até dos meus colegas que Marcelo de Jesus, Manuel, terceiro, Sérgio Assunção dos Santos. Eu não acreditei. Corri lá pro auditório, fiquei lá. E aí eu estudei 2 anos E nesse intermediário, durante 2 anos, quando você faz 1 ano, é férias, só que você vai fazer um estágio. O bom desse estágio é que você aprende muitas das coisas. Você vai para as oficinas onde você vai trabalhar futuramente. Tem muita resenha, porque quando você chega lá, os caras mais velhos, os caras aí de 20 anos de empresa, quer judiar da molecada. E aí sofri demais, sofri demais. Eu não sei se eu tinha cara bonitinha, não sei o que tinha. Os caras encarnavam em mim. Aí eu ia soldar. Conta uma aí. Uma das é que os caras mandavam buscar martelo de desempenar vidro. Aí o moleque saía procurando para você ter uma ideia, nesses ônibus tem muito bichinho, barata. Aí o cara falou assim, Sérgio, você vai pegar uma baratinha daquela e você vai levar pro gerente, o diretor daqui da oficina. Pega ela. Aí eu procurando na lataria uma baratinha, tal, peguei. Joguei num papelzinho, rolei, leva lá pra ele, porque ele tem que saber a espécie de barata que é. Sério. Aí eu fui, levei a barata, cheguei na secretária do cara, eu vim falar com o senhor fulano de tal, eu não vou lembrar mais o nome, que faz muitos anos. Olha, ele tá com reunião, mas você espera um pouquinho, 5 minutinhos, ele já te atende. Não sei se ele terminou rápido para mim poder me atender. Quando eu cheguei na sala do cara, eu dei aquele papelzinho, os meninos mandaram trazer isso daqui, porque isso daqui come os ferros do carro. Parece o Guzula, para quem é da minha época. Toma, ele pegou, abriu, ele olhou para minha cara, começou a dar risada. Era uma barata na sala do diretor. Eu falei, aí ele começou a dar risada, eu não entendi nada. Moleque, que ele foi firmeza, hein? O moleque, ele era firmeza, ele era sabia, da resenha, né? Porque ele sabia que tinha essas brincadeiras com a molecada, e ele sabia que eu era do Senai. Porque a gente trabalhou com uns aí que eu vou falar. Aí eu falei, entrei na dos caras, né?
Peguei aquele papel sem graça, levei a oficina toda dando risada. Beleza. E outra resenha foi quando você tá soldando, né? O cara vai lá e desliga o maçarico. Putz, Começa a estourar. só estouro na cara do peão. E o pior é que eles pegam aquele plastiquinho do cigarro, coloca oxigênio e acetileno e joga no teu pé. Pouquinho. Aí as faíscas vão caindo e dá uma explosão. Aquilo ali assustava muito. E eu lembro do cara até hoje, o Baldo. Por que eu lembro dele? Porque ele judiou muito. Pra você ter uma ideia. Serjão garotinho, menininho. Eu fui pra casa chorando, cara. Eu queria desistir. A minha mãe, não, você não vai desistir. Você vai estudar. Isso aí é uma forma de aprendizado, uma experiência que você vai ter. Falei, E tá seu bom. pai te colocou lá, né, na CMTC, né? Não foi seu pai que te colocou? Ninguém. Foi? Foi Deus. Deus, isso aí. Foi o pai que te colocou lá. Foi Deus. Foi Deus que te colocou lá. Se eu dependesse do meu pai, infelizmente, meu pai era alcoólatra, né? Meu pai me dava um trabalho. Mas eu vou contar uma outra resenha do meu pai. Da hora. E aí, passaram-se anos, eu entrei como aprendiz. Depois, eu passei para ajudante. Eu fui para garagem. Depois que eu me formei, fui para a garagem Jabaquara, da CMTC. A CMTC tinha 11 garagens para outros departamentos. Para você ter uma ideia, a CMTC tinha 27 mil funcionários. Para muita gente. Eu fico triste porque a gente formava por ano 50. Eu falo a gente porque depois eu vou te contar a minha vida, onde eu cheguei. E a gente formava 50 garotos todos os anos. Para as empresas, para a garagem, né? Sim. E se ninguém quisesse ficar, poderia ir para outras empresas, outros lugares. Porque muitas vezes o moleque entrava no Senai e não era a aptidão dele aquilo ali, né? Mas eu falo para todos os pais, coloque seus filhos no Senai. Uma bela escola de vida. Você entendeu? Aprendi muito. Aí eu fui ajudante, fui meio oficial, fui oficial. Todas essas funções na empresa, elas não vêm fácil para você por indicação. Você presta concurso interno. Você me disser, eu tiro meu chapéu. Depois eu passei para mestre de manutenção, que era já um cargo de liderança. De mestre, eu prestei concurso para instrutor de manutenção, instrutor de funilaria. Mas antes, quando eu era encarregado, eu fui encarregado também, o menino que judiava de mim demais, que foi com esse cara que eu quase saí da CMTC. Que fazia as bombinhas lá que estouravam no seu pé. Fazia de tudo. Fazia de tudo. Pia graxa em mim. Era terrível os caras. Foi muitos mandados embora na época, aí um dia o meu gerente geral falou assim para mim, Sérgio, vai vir 20 funileiros fazer teste com você, mas esses 20 não vão ficar aqui na garagem. E depois eu já tinha transferido para Santo Amaro, garagem em Santo Amaro. Falei, tá bom, você vai vendo aí, dá o teste e tal. Beleza, aí vi aquela fila de funileiro, eu cheguei na porta, eu olhei. Quem que tava lá? Para fazer o teste, para adentrar a empresa. Retornar. Retorno. Aí eu olhei, Baldo, desculpa, Baldo, mas eu tenho que falar seu nome aqui, que foi você que judiou de mim. Mas você é um amigão. Não ficou o coração peludo, não, né? Não fiquei. E depois eu acabei falando pra ele. Ele falou, olhou pra mim assim, Sérgio, você é gente demais, meu, pelo amor de Deus. Baldo, eu compreendo. Ele entrou, eu aprovei que ele era o puta de um profissional, só que ele tinha muita brincadeira com a molecada do Senai. Pra você ter uma ideia, toda molecada do Senai que chegava na garagem tinha que dar benção pra ele. Aí eu, Baldo, pega leve com os moleques. E quando ele ia sair, eu ficava olhando pros meninos que iam fazer estágio lá, e muitos já eram formados e já iam pra garagem. Aí ele judiava demais dos moleques. Mas era terrível. Ele não perdeu a mania. Não perdi. Ele gostava de brincar. É gostoso a resenha. É uma brincadeira pesada. Garoto leva pro coração. Você lembra da última? lá na Transpass? Não lembro. Que elogiamos um jovem aprendiz lá, o bicho pegou? Não lembro. Você não tava lá? Não tava, você já tava lá na Matriz. Não lembro. Falando, o seu sorriso é bonito e tal. E realmente o dente era bonito do moleque. Aí entrou o borracheiro e virou aquela resenha. Deu mal pra você, isso daí. Daí o moleque... O cara quis até te processar. Hoje não, hoje já não dá mais pra fazer isso, né? Você chamou ele de bonitão. Falei, você é bonitão, hein, mano? Que sorriso bonito, que dente bonito. O cara chegou lá na diretoria e falou que tava sendo assediado.
Tanto que foi mandado embora. Exatamente. Aí eu aprovei ele, né? E outra resenha lá mesmo, eu estava trabalhando, meu pai era alcoólatra, infelizmente meu pai era alcoólatra. Eu ajudei muito meu pai já é falecido, mas pai é pai do. É. E meu pai era muito amoroso com nós filhos em casa. Meu pai, por ele ter esse vício, mas meu pai tinha um trauma muito grande de criança. Meu pai perdeu a mãe dele com 7 anos. A mãe dele se matou. E ele viu aquilo ali, então ele carregou esse trauma por causa da vida dele. Eu compreendia isso daí, né? Mas internava ele e tal, mas não tinha jeito. Um dia eu trabalhando, eu tinha uma mesa, tinha um telefone, e eu com as fichas de reparo lá na minha mesa, eu aqui. Aí sai depois do almoço, quando eu olho assim, pai, o que você está fazendo aqui? Dentro da garagem? Dentro da garagem. Pai, o que você está fazendo aqui? Eu vim ver você trabalhar. Não, pai, não pode. Uma empresa da prefeitura, você vai acabar me prejudicando. Falei, não, eu vim ver, eu tenho um orgulho de você e não sei o quê. Compreendo o seu orgulho, mas é lá em casa, não aqui dentro, né? E ele foi lá. Foi. Aí, senta aí. Aí Bateu na sala do homem. tinha uma cadeirinha lá. Aí eu liguei pro porteiro, meu, como que você deixou meu pai entrar, meu? Sérgio, eu vou barrar teu pai, meu, você é louco, meu? Você é o diretor, Você pô. aqui, meu, carta É o branca. presidente Se você já. quiser deixar entrar, a gente libera. Falei, não faz isso não, me chama. Aí eu tava sem carro nesse dia, tinha um encarregado chamado Bahia, muito meu amigo, aquele ali, eu tenho saudades. Muito companheiro. E aí, Bahia, empresta seu carro. O que aconteceu, Sérgio? Meu pai tá aí. Deixa eu lá conhecer seu pai. E foi a pior coisa. Já era. Abraçou, beijou. Aí eu peguei meu pai, vambora. Levei ele até o Grajaú e retornei. Meu, é só resenha. Voltou só pra, resenha. voltou pra entregar o carro pro amigo e deixou o pai lá. Foi, é isso aí que aconteceu. Aí eu prestei um concurso para instrutor de manutenção, com muitos caras da empresa, né, que participavam junto comigo. Não era fácil, não, se era bonitinho, não, você é como é nas empresas hoje. Até hoje. Não é merecedor, não é você ter até hoje. você ter a sua eficiência, você ser bom, você ser profissional, que você vai conquistar esse cargo. Até né? hoje, Hoje é assim, mas na CBTC não. Graças a Deus eu tive uma boa formação, aquilo que eu te falei, né? E todo concurso que eu prestava, eu era sempre o primeiro. Era sempre o primeiro. E todos os caras que concorriam comigo falavam, pô, o Sérgio tá. Esquece, meu, o Sérgio é o primeiro. Aí quando eu prestei para instrutor, né? Tinha uns caras comigo na sala de aula e tal. E aí um pai dele já me conhecia, perguntou: você vai prestar concurso para instrutor? Sim. Quem é os caras? Ah, o Sérgio, então esquece. Nem vai, o Sérgio tá lá, esquece. É um cara que tem um puta conhecimento nessa área. E realmente eu passei em primeiro. Quando você, sem te interromper, mas já te interrompendo, quando você migrou, porque assim, é difícil quando você tá numa posição, né, Sérgio? Você passou por isso. Você tá ali na linha de frente como um líder de funilaria, mas você tem potencial para ir para uma outra situação que vem acontecendo. No caso, você foi para instrutor. Mais ou menos em que ano? Você já tava naquela transição que você já viu que a CMTC já tava engatinhando, tava mal das pernas, ou ainda tava no auge ainda? Não, eu tava de instrutor. Eu dei treinamento para todos os funileiros da empresa. A empresa tinha muito funileiro. Para você ter ideia, tem cara que me liga até hoje. Eu não lembro mais do cara. É difícil, né? Cabeça de velho. Não, mas eu tô com 42. O cara liga, ô que eu não Sérgio, lembro. aqui é o Marcos. Ô Marcos, tudo bem para não ser mal educado? Ô, tudo bem? Você não lembra de mim? Não, eu não lembro. Fala da onde? Pô, eu tive um treinamento com você. Você marcou muito minha vida, porque você me ensinou a soldar, você me ensinou a afiar uma broca. Beleza. Aí, o que aconteceu na época? Do treinamento eu passei pro Senai. Professor, não vou lembrar o nome dele, desculpa, a cabeça já não Não, tá. pô, esquenta a cabeça não. Ele faleceu, ele caiu da laje, ele quebrou o pescoço. E não tinha nenhum professor para dar continuidade no trabalho dele. Me convidaram, eu já estava no treinamento. Sérgio, você não quer ir lá para lá, pro Senai? Que o treinamento ficava no Tatuapé e o Senai ficava na Ponte Pequena, na Armênia, Uhum. ali no CMTC Clube. Falei, vou sim. Legal, eu gosto de trabalhar com a garotada.
Agora o Tada me deixou com os cabelos brancos, mas acabou deixando eu com os cabelos brancos. Fui para mim ter essa nova experiência. Cheguei lá, comecei a trabalhar com os meninos. Os meninos, eles são. Garoto é terrível, Du, é terrível. E você foi garoto também? Você já Assim, sabia, moleque mas de 14, 15 anos. Eu tinha uma norma lá que quem tirasse nota baixa na prova fazia mais ou menos umas 50 cópias da prova. Isso aí eu peguei de outros professores. Aí teve um menino, puta, o moleque era terrível. O moleque pegou, colocou carbono, umas 10 folhas e fez tudo no carbono, tudo no carbono. E aí eu falei assim: eu quero falar com seu pai. Rogério é o nome dele. Quero falar com seu pai. A gente não tinha esse hábito de chamar o pai, né? Porque os Mas quando moleques. chamava era Meu, chicote estralar. eu me arrependi nesse dia. Porque o pai bateu nele na minha frente. Xingou ele, deu tapa nele. Falei, eu separei. Imagina, ó, você Falei, falando não, aqui, você tem mó vozeirão. Imagine sério, eu já vi você sério, já vi você nervoso. Sim. E imagina, pai, isso é louco, pai, você subiu o giro do pai. Porque ali a gente tava formando até um caráter ali da Claro. pessoa, do moleque, né? Mesmo que ele não fosse continuar na CMTC, aí o pai veio, aí eu comecei a falar o que ele fazia, bagunçava. O pai deu um tapa na orelha dele ali mesmo. Nossa. Aí ele falou assim pra mim: professor, o que eu fiz aqui, você pode fazer também. Falei, não, deixa pra lá, porque se eu tiver que fazer isso com ele, eu tenho que fazer com todos. Esse moleque era tentado. Aí o Maluf assumiu, eu sei que ele assumiu a prefeitura, e começou a surgir que iria acabar a CMTC, boatos que iria acabar a CMTC, privatizar. E o Senai, eu peguei a última turma de funilaria do Senai, formei alguns meninos. Os meninos estão tudo por aí, né, agora, né? É uma ótima formação. Não deveria nunca ter acabado. CMTC, você sabe, era uma empresa política. Só que existia algumas funções que era carreira na empresa. Para você ter uma ideia, aquela política, eu tive um chefe que foi o sobrinho do Mário Américo. Mário Américo, ele foi massagista da seleção brasileira de 70. E ele veio trabalhar comigo, o sobrinho dele, um negão 2x2, não passava naquela porta. Foi ser meu chefe. Só que de chefe ele não sabia de nada. Então era uma empresa Era o amigo política. do amigo. Exatamente. Só que quando dava 4 anos, quando saía, entrava outros. E eu sempre fui de uma tese, questão da CMTC, que quem deveria ser presidente da CMTC era o próprio funcionário que teve formação dentro da empresa. Com certeza. Então, quando teve a Erondina, politizou tudo, Maluf entrou e falou: não, eu vou fechar essa empresa e vou mandar todo mundo embora. E aconteceu isso realmente. Hoje eu não sei se eu vou ter essas condições, porque eu gostaria um dia de montar um treinamento igual a CBTC, trazer os moleques, formar os moleques, e as empresas dar ideias. Qual é a função que você precisa mais dentro da sua empresa? Eu preciso de funileiro, eu preciso de mecânico, eu preciso de um mecânico geral que mexa com torno, eu preciso de um borracheiro. Ter essa ideia de formação. Tirar esse garoto da rua. Tirou da rua, cara. E você, essa ideia que você tá falando, e que eu passei por isso também, mas eu tive uma frustração, e você depois falou que pô, o cara te sacaneou. Lá na Anguera, perto do Sol Nascente, a Move One, junto com a Ravex, Kleber Electric, tá desenvolvendo um trabalho de uma Truck Center. E nessa Truck Center vai vir o Senai para formação de profissionais, garotada, molecada. Então, assim, trazendo o conceito da CMTC para um Truck Center para ali fazer a formação de crianças, né, de adolescente. E outra coisa, aqui vai até um desabafo. Parabéns, ó, para você, o Maluf, Erundina, vocês que politizaram a maior empresa do mundo de transporte, que acabaram com ela porque por politicagem. Parabéns para vocês, né? E aquela frase do Maluf, se chutar uma lata de lixo sai motorista cobrador, tem que ser o contrário, né? Porque se chutar uma lata de lixo, o primeiro que ia cair era ele. Parabéns para vocês dois. Parabéns. E ele, se você for pegar algum funcionário da CMTC, morreram muitos funcionários
decorrente a essa trajetória, né? Eu dei sorte, né? Eu dei, mas muitos não tiveram a mesma sorte. Eu fui pro. A minha diretora da época, ela já é falecida, a Francisca, ela era diretora do Senai na época do treinamento, e falaram para ela: Francisca, você quer que esse órgão seu, esse departamento seu, que vai ser privatizado, passe para a Secretaria de Transportes ou vai para o SESC Senat? Aí ela estudou, pensou. Eu acho que ela fez uma escolha errada. Para ela foi bom porque ela passou para o Senat. Apesar que todos foram para o SESC Senat. Uhum. Eu tive um aprendizado muito grande, porque aí eu larguei a minha função de instrutor de funilaria e solda, e eu acabei indo para a parte operacional. O que é essa parte operacional? Eu me engajei com alguns instrutores que já eram da operação e acabei dando treinamento para operadores. Eu não sou motorista profissional, mas eu acabei dando um curso de MOP, movimentação de produtos perigosos, direção defensiva, qualidade no atendimento ao usuário. E foi muito bacana, porque eu ali adquiri muito, muito ensinamento, aprendi muito. Isso ficou um ano. Com esse um ano, começou a privatizar também o Senat. Começou a mandar os instrutores embora e começou a trabalhar com freelance. Outra sacanagem, nós tínhamos um monte de instrutor e todo mundo ia para o interior nessas empresas, aí começou a chamar freelance, os mais queridinhos. E isso a CMTC já tinha Já tinha acabado. aniquilado, Não, já tinha já. já tinha acabado. Eu dei treinamento em várias empresas que hoje eu tenho saudade, uma delas é a Mota. A Mota, eu fui lá dar um treinamento de atendimento, qualidade do atendimento ao usuário. Eles não tinham, eu fiquei um dia com eles não tinham uma apresentação do motorista, como eu vejo hoje. O cara sim. chegar, se identificar, meu nome é tal, eu tenho tantos anos de Eu empresa, tive isso lá na Nacional Expresso. eu sou homossexual, onde pode falar. Eu implantei isso na Mota. Por que o motorista não se identificar? Ô, meu nome é Sebastião, eu tenho tantos anos de empresa. O teu passageiro ter firmeza, quem tá levando ele. É verdade. Opa, seu Sebastião, É. tem firmeza, você vai dormindo sossegado dentro do ônibus. Eu implantei isso, um microfone ali no habitáculo ali do motorista, e eles me agradeceram isso até hoje. A garagem deles é em Presidente Prudente. E muitas empresas copiaram. Quando eu cheguei na Nacional Expresso em 2015, 2015, um dos treinamentos foi isso aí. A gente se apresentar para o passageiro, contar rapidamente quem é você, Isso. as saídas de emergência, o ar-condicionado a 23 graus não abaixa nem diminui. Isso. Eu vou conduzir vocês até tal quilômetro da rodovia tal. Isso. E de lá outro motorista, outro colega vai se identificar para vocês e vai finalizar a viagem. Finalizando, legal. E aí eu acabei saindo, eu tive uma oportunidade de voltar para o Senai. Voltei para o Senai à noite, horário das 19 até as 22 horas. E aí eu fui trabalhar numa empresa de ônibus também, lá em São Bernardo do Campo, a Transbus. Eu fui trabalhar de funileiro lá. Quando eu cheguei na porta da empresa, como era o nome dele? Caramba, esqueci, meu. Ele chegou em mim, ele olhou na minha carteira profissional, você dá aula no Senai, aqui pertinho, em São Bernardo, né? E você quer ser funileiro? Eu tenho que levar o pão para minha casa. Claro. Isso não vai me desonrar nada, é a minha profissão, é o que eu gosto. E aí eu fui trabalhar de funileiro, aí acabei sendo o líder dele lá dentro. Ficou quanto tempo lá? 15 anos, 15 anos. Aí eu saí de lá, trabalhei em outras empresas também antes, Bola Branca, trabalhei no Grupo São Judas, que faliu, que era um bando de picareta que tinha, que era de Minas Gerais, que eu não recebi deles até hoje, fiquei 5 anos lá. Aí eu fui trabalhar na Transpaz, aí um amigo meu, que era o Daniel, abração. Abraço, Daniel. Daniel, abraço, puta, um parceiro. Trabalhei muito pouco tempo com ele, por questão de saúde, parceiro, que ele teve que se afastar, mas um abraço, Daniel. Mas ele tá bem, se recuperou. Convidado a vir aqui, viu, Daniel? Convidado. Ficou doente, se recuperou, tá bem.
resenha minha também, de vez em quando ele vai na minha casa, come um churrasco comigo lá, como você já foi na minha casa, Já fui comer muito um, bem recepcionado lá pela comer um galera lá. churrasco. E ele me convidou. Pô, tá precisando de um encarregado de funilaria na Transpass. Quer ir pra lá, Sérgio? E que rufe os tambores. Aí, nesse momento. Cara! Eu fui trabalhar lá. é, a minha função na empresa, eu tinha um salário X e eu fui para ganhar mais na Transpass, né? Chegou lá, eu tive uma decepção. Meu primeiro salário não foi aquilo que eu O esperava, combinado. o combinado, né? Aí eu fui falar com o gerente, ele falou: Não, Sérgio, viu, foi errado. E tô esperando isso até hoje. Não tô mais na empresa, mas tô esperando isso até hoje. E eu pedi a conta na Transbus. Agradeço muito a Transbus, porque eu quitei minha casa lá, fiz um acordo, eles não faziam isso com nenhum funcionário. Fui lá falar com o dono da empresa. Ele, não, Sérgio, vamos mandar você embora. Você pega seu fundo de garantia e se você precisar de mais uma grana, eu endosso embaixo para você. Eu falei, nossa. Top, hein? E eles não faziam isso com ninguém. E quando eu saí, eu fui obrigado a pedir a conta, que eles não estavam mais bem das pernas financeiramente. Por quê? O dono era pai e o pai faleceu e jogou na mão dos filhos. Aí os filhos, infelizmente, acabaram com a empresa, né, com a Transbus. Faliu. E hoje ela é um braço da Next. Não, mas braço nenhum, Du. Aí eles acabaram indo, os funcionários acabando indo para essas empresas lá da zona, de São Bernardo, né? Bernardo. Mas não é nada. Os filhos Simplesmente fechado. fecharam a empresa, acabou alguns faleceram, que eu fiquei sabendo, o coraçãozinho parou. E aí você sai de São Bernardo numa empresa que eu lembro dela, ela não era muito gigantesca, mas daí você chega numa Transpass, volta pro sistema de São Paulo, chega ali, eu lembro que você chegando, eu lembro do primeiro dia, eu lembro de quando a gente se conheceu, você chega naquele momento, muito papel pra fazer, e aí, como é que foi a sua chegada na Transpass? Que eu lembro, mas o público quer saber. Chega com uma expectativa muito grande, né? Eu tenho uma experiência muito grande nessa parte de pessoas, gentes, né? Respeito tem que ser e muito a troca, né, Du? Você me conhece muito bem que eu sempre fui encarregado não linha dura. Eu sempre trouxe o meu grupo comigo, a minha equipe comigo. Você sabe disso. Para você ter uma ideia, eu parei, mas muitos me ligam até hoje. Me dão um bom dia, eu dou bom dia. Ô, Sérgio, tá tudo bem? Tô bem, não faço mais nada, tô bem. Pô, tenho saudades de você. Você, como encarregado, não existe. Não, não me gabando, pelo amor de Deus. Mas tinha alguns gerentes que queriam que eu dava chicotada nos caras, meu. Tinha mesmo. Falei, isso não é meu feitio, não. Eu não faço isso. Eu trato as pessoas bem. Para mim, ter a troca, a mesma coisa. Mesmo que a pessoa não fosse educada comigo, mas eu queria que fosse, eu queria o mesmo tratamento. E não é por causa disso que eu tinha que dar chicotada, que eu tinha que tratar o cara mal. Pelo contrário. Não, de forma alguma. E eu trazia os caras comigo, Du. Eu vi muitas vezes você até puxando minha orelha, várias vezes, né? Várias vezes, não foi só uma, várias vezes. Muitas vezes, diversas vezes. Mas a gente vai aprendendo justamente o que você tá falando aí. O respeito que eu tenho por você e naquele momento ali, a gente trabalhou de 2019 19, 23. a 23. Se a gente ficou separado por garagem, foi questão de meses, 3 meses. A gente sempre tava junto, Du. E sempre você era como eu posso dizer, era o açúcar e o sal. Isso. Eu e você era uma parceria, o açúcar e o sal. Né? E muitas vezes você me segurava e muitas vezes eu te segurava, muitas vezes a gente... Eu mais te segurava do que Exatamente. você. Du, menos. né? Porque eu sempre fui um cara que até hoje só assim, eu não gosto de desrespeito, eu respeito a todos, mas quando eu começo a ver que o cara tá com sacanagem, eu já começo a ficar meio... Já começo a falar, meu, esse cara aí já não é mais do time, já vai quebrar tudo e antes dele quebrar...
tem uma parte que você... Sérgio, eu vou mandar embora. Vou mandar embora, manda embora, manda embora. Eu uso mais a psicologia, né? Para você ter uma ideia eu tenho uma psicóloga na minha família, minha nora. E casada com meu filho número 2, eu nem falei dos meus filhos, um beijão a todos. Eu tenho 4 filhos, graças a Deus, bem encaminhados na vida. Qual o nome deles? A Letícia, a minha filha, é perita trabalhista, estudou muito, 4 faculdades, 4. Não é fácil, não. É, né? Eu tenho o Lucas, que é casado com a psicóloga. O Lucas é formado em marketing, só que esse marketing dele não serviu Não muito foi. porque ele é sambista, ele toca na noite. E Qual é o nome da banda dele? Presença Ousada. Presença Ousada, acompanha os meninos aí de Presença Ousada aí. Presença Ousada, um abração para todo mundo. E tem o Diogo. O Diogo casou com uma baiana, foi embora, foi para Bahia. Quando ele falou que ia embora para Bahia, eu falei, filho, puxa, não, pai, realmente, passarinho, cresceu asa, tem que ir embora. Foi embora. Eu tenho a Clarissa, que é a minha caçula, né? São os meus orgulhos, os meus filhos, né? E é isso, entendeu, Du? E a guerreira lá de casa lá? Minha mulher é brava, minha mulher trabalha na Polícia Civil. Tem coisas que a gente não pode falar, né? Porque eu moro num lugar que não é muito... É nos fundão da Zona Sul, então tem que ficar caladinho, quietinho, senão o bicho pega. Mas fui muito bem tratado, não só eu como minha família, e aí é onde a amizade fica mais forte. E aí, chegou na Transpaz, e aí, conheceu a galera, e aí? Conheci todo mundo lá, né? Eu comecei a levar a minha particularidade como encarregado, o que me assustou muito, que o pessoal dava risada, é o atendimento ao telefone, que você... Nossa, eu tirava o chapéu pro Du, expert nisso daí, né? Fazer socorro pelo telefone. Eu nunca fiz isso, cara. Socorro é socorro. O cara quebrou o carro na rua, tem que trazer pra garagem pra arrumar. E aí, eu fazia o quê? Não, segue viagem. Segue viagem. Du, o cara falou pra mim que tá sem freio. Meu, cheio de passageiro dentro do carro. Segue viagem. Isso aí me assustava muito. Isso daí me abalou muito. Porque, Sérgio, atende o telefone. Fala de telefone, o seu tá E o tocando. meu tocando aqui. Legal, né? Legal, né? E eu ia atender o telefone assustado, traumatizado. O cara me ligava, Sérgio, eu tô sem freio aqui, o que eu faço? O que você faz? Eu não tinha que dar esse tipo de argumento. Espera um pouquinho, eu vou mandar o socorrista para examinar, para ver se você tem que continuar a viagem. Porque tinha muito motorista que era sacana, você sabe disso. Tem uns que todos pagam por 2 ou 3, né? Tinha cara que era muito sacana. O carro chegava na garagem, a gente ia testar, o carro não tinha nada. Aconteceu comigo isso aí uma vez. Eu falei pro cara, recolhe o carro, meu. O carro tá dando uma pane elétrica aqui, tá apagando tudo, eu tô sentindo um cheiro de queimado. Isso à noite. Falei, meu, recolhe. Tá saindo labareda de fogo. Saindo labareda de fogo, vai pegar fogo. Falei, meu filho, eu fui instruído para poder mandar o carro pra rua. Meu, faz mais umas 2 viaginhas. E o cara que me ensinou, o Du, ele empurra isso daí. Aí eu falei, pô, meu, você é responsável, hein? Vai pegar fogo e vai matar um monte de gente queimada aqui. Falei, caramba, meu. Aí já era, é a hora. Recolhe. Quando esse carro recolheu, eu fui atrás do cara. Quando eu cheguei no carro, as luzes tudo acesas. Cadê o motorista? Já foi embora pra casa. Falei, cheiro de perfume no carro. Cheiro de perfume no nada carro. De queimado. O cara perfumado, liguei, desliguei, andei com o carro. O cara me deu uma bica do caramba. E aí, e as fichas? Então. E a causa raiz? Pra você colocar saber, o quê? Foi nó. Foi nó. Aí você ia falar com o encarregado dele, no carro não tinha nada. Aí ele ia sofrer uma punição, né? Por causa disso, né? Então, eu trabalhei muitos anos nessa empresa, eu ganhei muita experiência, fui pintar a frota. Você foi um cara que me acompanhou nisso. Essa hora aí que é a hora que acho que o coração da minha parte profissional foi que eu coloquei mais do que o profissionalismo. Você se dedicou muito ali, né?
Por quê? Eu tinha que pintar 100 carros. E esses 100 carros eu tinha prazo para isso. Eu tinha que pintar numa base de 6 carros pintura geral por semana. Eu cheguei no gerente, o gerente falou: Sérgio, sua vida tá aí, ó. O que eu peguei disso daí? Que se eu não fizesse, ele me mandava embora. Tá bom. E pela minha qualidade profissional, pelo meu conhecimento profissional, eu não vou conseguir fazer isso em uma semana. É loucura que eu ia fazer. Mesmo tendo os melhores profissionais. É verdade. Aí ele me deu, Sérgio, vou te dar o lugar, lá em Carapicuíba, vou te dar materiais e vou te dar funcionários. Falei, legal, tá bom, vamos tentar, né? Fiz a primeira experiência, loucura, 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 porque a gente trabalhava e estava às 7 da manhã e ia até quase 7 horas da noite, e os caras tudo morto. E ele me cedeu uns funcionários de uma outra empresa, que essa outra empresa, quando eu fui ver os funcionários, era tudo ajudante de pintura, ou ajudante de faxina, tudo ajudante. E eu não sabia. Era o ajudante do ajudante. Mentiram pra mim, cara. E eu dei uma pistola de pintura para cada um. Nós demos um treinamento lá de lixamento, de aplicação de tinta, a melhor tinta que tinha no mercado. Aí os caras pintando, quando eu fui ver, tudo escorrido. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu fui fazer uma entrevista com o cara. Meu, você é da onde? Ah, Sérgio, eu sou daqui mesmo, só que eu sou ajudante de eu pinto roda. Eu vim do lavador. Eu vim no lavador. Falei, Minha primeira oportunidade. Deus do céu. Passar areia em você. Sofri muito disso daí. Porque eu tinha outras. Eu tinha amigos dentro da empresa, mas também eu tinha uns caras que puxavam o tapete. Ah, sempre tem. E aí começou a vir muita crítica referente às pinturas, né? Ó, não tá boa, tá ruim. O prazo. Pô, o cara que não é profissional, fazer uma pintura geral em uma semana, meu, minha pressão era 1000 todo dia, as pessoas me cobrando. Se me dessem profissionais, cara bom, tinha uns 2 ou 3 ali, né? É. Mas eu tive muita decepção nessa parte, porque eu não tive um apoio, Sim. né? Sim. Bati meu carro nessa época, eu na marginal, veio outro, bateu em mim, e sofri muito, Du, sofri muito, porque eu não tive um apoio. Você ia buscar carro lá de vez em quando, os carros pintados, ficavam bonitos, É. polidos, ainda somos adquirindo experiência. Foi, a gente levava o Super, mas não era o PPG ainda, né? Era outra Era marca. outra marca. Não ficava assim, ficava brilhando e tal, ficava legalzinho, bacana, porque trocava as chapas, fazia um trampo da hora. Eu cheguei a levar o carro todo chapeado, parecia carro de saindo da fábrica, né? Eu levava de uma garagem pra outra. Nós tínhamos um gerente que só você leva, por causa daquela curva, né, fechada. Você era bom nisso, né? E eu fazia a curva lá, putz, e assim, primeiro dia que eu levei, eu falei assim, mano, eu já sei que ele me pôs no BO porque ele quer que eu derrubo uns postes lá em Carapicuíba, mas eu vou mostrar que aqui o chicote aqui estrala. E eu fazia aquela curva lá de primeira, tanto subindo, tanto voltando, e o carro pintado. Não, agora você vai buscar. Você é bom nisso, Du. E ficamos nessa daí, né? Ficamos nessa daí. E aí a gente chega. Não, aí o que acontece? O material dessas empresas, eles compram não o melhor material, eles compram o pior possível. Para você ter uma ideia, não era verniz que eu tinha, era resina. Resina, Era isso. resina. E a resina, com o tempo, ela perde o brilho. Com 2 dias, ela não dá o brilho. E aí os caras começaram a criticar, pô, a pintura geral não tem brilho. Aí foi aí que você foi me ajudar, foi trabalhar junto comigo. Aí nós selecionamos alguns pintores com qualidade, que sabiam trabalhar, que sabiam pintar, que sabiam regular uma pistola de pintura, que sabia todo o processo de pintura. Aí foi legal. Aí começamos a fazer um serviço de qualidade. Aí já passou de ajudantes, né? Que aí os ajudantes ficaram naquela garagem. Começou a se contratar pintor mesmo de carro pequeno, lembra? Porque até então
a empresa que nós fomos levar os carros para pintar, era tudo ajudante, eles não sabiam pintar. Eles não têm culpa, não. É, lógico que não. Eles não têm culpa, né? Eles, a empresa que me forneceu. Para você ter uma ideia, depois eu descobri que os profissionais foram para uma outra garagem e ficou o pessoalzinho que não sabia pintar comigo. É lógico, eles tinham que. O trabalho deles era diferente. Eles tinham que botar a qualidade, a empresa, ela não ia colocar os melhores para mim. E aí, Sérgio, quando eu tava naquela reunião, né, galera, a gente tava numa reunião, né, de liderança, e aí um dos nossos gestores levantou assim e falou assim, gente, eu preciso de um líder de um supervisor para cuidar da estética. Eu sempre gostei, né, Sérgio? Eu sempre fui da mecânica, cuidava já dos guinchos, cuidava da parte do telefone, do atendimento ao motorista. Só que, como você mesmo disse, nós tínhamos o time do contra. E naquele momento, o time do contra tava, né? A sua pegada é diferente da minha. Eu fui cara de empresa de ônibus que o intuito era colocar carro na rua, transportar o passageiro. Você sempre foi minucioso nessa parte. Sergião, tá faltando um adesivinho aqui e tal. Você era bom nisso, cara. Não que eu não seja bom, mas não, você mas era detalhista. Um completava o outro. Você era detalhista. Um completava o outro. E eu sou aquele cara, carro na rua, ganhar dinheiro, carro na rua, ganhar dinheiro, carro na rua. Mas aí, colocaram você para trabalhar comigo lá, né? Aí veio o convite. E eu tava com o time do contra no meu pescoço. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar um nó neles. Fiz igual o motorista fez com você. Acabou a reunião, eu quero ir. Pra trabalhar com o Serjão, mas fiquei quieto, né? Não, beleza, é mais longe, mas eu quero ir. E fui trabalhar com o Serjão. Foi a melhor fase da minha vida, Sérgio. Trabalhando com você. Aprendi uma profissão, aprendi técnicas. Nós dois também aprendemos algumas técnicas também, e depois a gente foi aperfeiçoando isso daí. Sim, nós somos junto com o Eric lá da PPG, Isso. trouxe a Norton. Um abração pro Eric aí. Mano, o Eric, uma parceria até hoje. E até ele foi aprendendo com a gente, porque o que a gente desenvolveu junto com a PPG naquele momento para deixar o nosso trabalho com qualidade. Posso contar uma resenha? Pode. Mas deixa eu só falar um negócio. Pode falar. Que é uma coisa que eu tenho um sentimento não completo. Para que o nosso trabalho ficasse melhor ainda, teria que ter uma cabine de pintura. Todas essas empresas teriam que ter uma estufa, uma cabine de pintura, com plano aspirado, uma iluminação adequada, pó nenhum. Para que você tenha uma qualidade no trabalho. Você tinha lá na Santa Rita. Sim. Lá na garagem Santa Rita, lá no Complexo Santa Rita, tinha uma estufa de pintura, onde o carro entrava, fazia assim uma pintura geral, o carro saía brilhando, sem. Não precisava nem dar polimento, já tinha um brilho. E nessas empresas não tem. Você lembra da nossa briga com o gestor lá? Lembro. Pô, tem que colocar uma cabine aqui. E chama um cara para fazer orçamento, vai fazer, chama um pedreiro, chama não sei quem. Tá muito caro. Não dá, vamos fazer aqui artesanal, vamos levantar. Não, vamos. Tudo que a gente... Não, vamos, porque a gente precisava, a gente sabia que a gente precisava. O piso cheio de terra. Exatamente. Nossa senhora, a gente já fez chover ali. Aí, conta a sua resenha. E a gente terminou uma parte que a gente achou que tava o mais bonito, né, Sérgio? O mais bonito de todos. Aquele que nós fomos levar? Isso. Aí o gestor falou, não, traz aqui. Aí vai eu e o Serjão lá levar o carro. Chega lá, tá lá toda a parte da diretoria, a parte operacional, tal. Um dos times do contra lá também tava lá pra ficar, né? Nossa. Colocar defeito. Né? Enfim, aí nós achando que tava bonitão. Um detalhe, né, Sérgio? Um detalhe que daí em diante a gente aprendeu. Era um detalhe que eu não ligava muito pra isso. E você sim. Por que você sim, Du? Porque você havia sido motorista. É verdade. E é um detalhe que eu não fui motorista. E eu falava, não, Du, vamos, carro na rua. Assim. Carro na rua. Né? Isso aí dá pra passar. E aí ele chega e dá um choque de realidade, tanto em mim, tanto em você. Voltamos com o carro pra trás, pessoal. Carro pronto, pra nós, tava pronto.
mas pra diretoria não tava. E aí onde a gente aprendeu, Muita coisa. 2 pancadas que a gente levou, na terceira a gente não levou mais, na quarta também não, e aí isso chegou é o desafio legal. de fazer um articulado, né? O articular, eu fiz um articulado Não, antes, vocês fizeram né? muito, você fez muitos, É, mas chegou o sem ar pra gente fazer, lembra? eu lembro, mas aí pegou um cara ali da empresa para olhar, eu acho um defeito aí. E me chamou também junto. E eu acompanhei junto com o cara. O cara chegou assim, o gerente falou para ele: se você achar 10 defeitos, eu mando o Sérgio embora. Da sala dele. Falei, caramba, vamos lá, né? Aí chegou, graças a Deus, ele falou: não achei defeito nenhum, não. Lógico que tem defeitos, né? Mas o cara não quis, amigo não quis me prejudicar, né? Ficou na dele. Mas o serviço ficou muito bom, porque os motoristas vinham, olhavam, nossa, que legal, que bonito. Um carro 2015, isso em 2021, 22, 23, reformado, tecido, até o tecido do banco, tecido dos carros elétricos, painel pintado, personalizado, preto Cadillac, tudo invernizado. Fala aí do preto Cadillac. Ele gostava muito do preto Cadillac, porque é uma tinta sintética. Ela já dá brilho de natureza, né? E o carro fica como? Fica lindo, Muda, lindo, muda, lindo. muda, muda, Só que muda. quando você pinta com um preto, um duco, aí um fosco, você joga um verniz em cima, ele vai ficar similar, ele vai ficar bom também, né? A vantagem que a gente tinha do poliéster é que a gente pintava tudo, dava para você aplicar as 3 cores no mesmo dia, e se você quisesse invernizar, daria para invernizar. Exato. Na minha pegada, como eu tinha, o prazo era bem enxuto, eu tinha que fazer isso. Porque eu tinha um poliéster, ia jogar uma tinta sintética, eu tinha que esperar secar a sintética, que era o preto Cadillac, para depois aplicar as outras cores. Porque na hora que eu colocava a fita, marcava tudo, e os caras queriam qualidade. Aí nós fomos aprender com outras empresas, que você acabou indo para outras empresas Foi pra aprender. Santa Maria, que abriu as portas lá, o Rodinei, o seu Carlos. Isso. E ficou, até esses dias eu coloquei um post lá, né? De segmento do nosso trabalho e um carro pronto, e o carro da Santa Maria, você via que era um urbano pintado, polido, e você viu o carro rodoviário, porra, mesma coisa. E esse trabalho me acompanha até hoje, acompanha a gente até hoje, muita gente elogia. Os carros já tem mais de 2 anos pintado, com água de reuso, passando em escova. E eu vejo os carros na rua, eu vejo mais do que você, porque eu moro mais pro lado aqui. E eu vejo os carros, assim, muito top. Eu converso com o Eric direto, o Eric fala, meu, um trabalho desse, tentaram fazer, mas não tem profissional para dar o segmento. Então, assim, você que tem uma empresa de ônibus, você quer saber desse trabalho, pode me chamar aqui, ó, no episódio do Serjão, chama a gente aqui, a gente passa o contato, tá aí o Serjão, a gente vai ter o prazer de estar aí na sua empresa, fazer uma consultoria para você e para te ensinar isso daí, levar experiência. Né? E você não vai se arrepender, porque o que a gente vai levar é o que a gente fez, ninguém vai inventar a roda, né, Serjão? Não. É aquilo que eu falei, né? Uma experiência muito grande que eu tenho nessa área, aprendi muito. Eu tenho algumas mágoas, lógico que eu tenho mágoas, né? Porque as pessoas não compraram muitas vezes as nossas ideias. Fui mandado embora dessa empresa injustamente, muito injustamente, o Eduardo sabe disso daí. E quando você começa a brilhar muito, você começa a ofuscar aquelas pessoas que não querem ver teu brilho. Foi covarde, né? A verdade foi essa, foi covarde. Foi covarde. Foi um dos dias mais tristes da minha vida dentro do ônibus. Foi. Eu nunca não vi. Só sua, a empresa toda chorou. Não foi um dia agradável. A gente foi apresentar um carro que a gente tinha feito. E aí passou no teste de qualidade. Quando a gente subiu para nossa garagem, na hora do almoço chegou a bomba. O Serjão foi demitido por covardia, né? Fica aqui a minha repugnação por isso. Acho que as pessoas que estão no comando não precisa ser covarde, tem que ser mais profissional. Mas aquele momento foi um bando de covarde, um bando de sem vergonha covarde. Mandaram você embora numa situação que eu não vou abrir aqui, que é um particular, mas assim, tem muito cara que é covarde, entendeu? E esse recado é pra vocês. Vocês foram um bando de covarde, entendeu?
porque eu sempre fui um cara assíduo, pontual, eu sempre era o primeiro a chegar, eu era o último a ir embora, eu recolhia todas as ferramentas, se alguém deixasse, Não né? recebi hora extra. Não, nunca recebi uma hora extra. Nem por você, causa nem disso. eu. Não, ninguém. Alguns recebiam, né? Alguns Porque recebiam. aqui não puxava saco de ninguém. A verdade é essa. A gente fazia o nosso trabalho Fazia o trabalho muito bem feito. muito bem feito e com muito amor. A Amostral não reprovava. Funilaria. Acontecia de um ou outro. Acontecia, né? mas era bem mais aprovação do que desaprovação. A gente fazia as coisas com amor. Eu, você e o Clodoaldo. E até os funcionários, quando eu fui mandado embora, fui me despedir de todo mundo. Alguns choraram junto Claro. comigo, né? Falou, Sérgio, você poderia ter sido eu, mas você. Dielson é um encarregado. Abração, Dielson. Dielson, um abraço. E o Dielson também. O Dielson, quando eu fui me despedir dele, ele falou assim: não. O Dielson mudou a parte de processo da montagem. Um cara inteligente demais. O cara, quando eu fui mandado embora, eu falei, Dielson, um abraço. Eu falei, o quê? Fui mandado embora. Falei, não acredito, meu. Você, Sérgio, poderia ser qualquer um, menos você. Isso daí me marcou. Eu falei, não, porque eu sou peça, eu sou ser humano, eles podem trocar essas peças. Eles fiquem à vontade. Eu não fiz de tudo para me, né, trazer um trabalho de qualidade, mas não fui satisfatório quanto a isso. Quantas vezes me ligavam na minha folga. A Wanda brigava comigo. Amor, eles ligam pra você ter na folga. Puta, aí a gente mudava. A minha mulher fala a mesma coisa. O outro encarregado chamava atenção na folga da gente. Totalmente tudo errado. Não, nós entrávamos na reunião com esse cidadão aí, ele já queria pôr um culpado. Tanto que ele saiu primeiro que a gente. E quando eu entrava na reunião, pra deixar conta essa daí. O cara era sempre bravo, pessoal. Esse gestor era sempre bravo. Mal-humorado, mal-amado. Mal-amado, mas quem não puxava o saco dele? Eu e o Sérgio, nós não puxava o saco dele. Não. Então toda reunião ele pegava a gente pra Cristo. Quando ele pegava um cara pra Cristo, ele queria matar na hora. Um babaca. Né? Aí ele fez isso comigo. Antes dele ser mandado embora, ele começou a fazer isso comigo. E quando tava todo mundo na sala, aguardando a reunião, que era a reunião direto, eu já entrava na sala dele, o fulano, eu sou o culpado. Não é ninguém. Não é ninguém aqui. Eu sou. Sérgio, você nem espera eu falar. Quebrava a reunião. Não, mas você não precisa falar. Eu sou o culpado. Não, eu fui. Eu fui o culpado. Eu fui o culpado. Aí todo mundo dava risada. Os pombos aí dentro da oficina sou eu que trouxe. Ele pegava o cara de pombo. Uma vez ele deu um soco na lataria. Eu fiquei muito bravo com ele, porque o meu letrista ele era muito profissional, muito bom. Ô Zé. Corpo Zé. Zé era muito bom. Letrista igual a ele eu nunca vi na empresa, não. Ele era um senhorzinho já. Ele esquecia de colocar algum adesivo, mas a gente ia passando, a gente olhava e mandava ele colocar, né? Mas aí esse gerente bateu, cadê o adesivo? Não sabia falar com as pessoas. Era todo ignorante. Arcaico. Aquilo que nós conversamos no começo, né? Formação profissional. Eu sou da CMTC, eu tive uma formação. Para mim ser funileiro, eu aprendi. Para mim ser instrutor, eu aprendi. Para mim ser encarregado, eu tive um treinamento Eu participei em várias... Se eu te mostrar um book que eu tenho na minha casa só de diplomas que eu tenho um monte do... Você lembra Você me deu uma dica uma vez? Nossa, essa dica Carregou pra vida. Pô, e eu transformei isso pra minha esposa uma vez. Eu fui fazer Eu sempre tava envolvido em BO, né? Eu tava... Normal. Sérgio, quem tá assistindo e trabalhou comigo nessa empresa, eu tava sempre envolvido em BO. Os caras iam fazer assim, ó, nós vamos transformar essa garrafa rosa em laranja e o Eduardo tem que estar lá e ele vai ter que dar um jeito. Lembra da eficiência energética? Lembro. Eu já era instrutor formado, gente. Eu sou instrutor formado lá no Cevat e tal. E o Sérgio virou pra mim e falou assim, eu sou muito seu amigo, eu preciso te falar uma coisa. Não sei se você vai lembrar disso. Você vai para dar treinamento para motorista, você vai falar de manutenção, com todo esse know-how que ele acabou de falar aqui, e que tá chegando ao fim também, só para te lembrar. É como passa rápido.
você virou pra mim e falou assim: você tem que melhorar a sua dicção. Falei, Du? Falou. Eu não lembro. Porque eu tive um feedback desse uma vez. Meu irmão, aquilo ali abriu meu chão. Por quê? Porque você acha que você tá tão a milhão que você vai falar a língua dos motoristas, porque eu sou motorista, tá na minha veia, né? Fui cobrador. Então eu sabia que ali eu tinha uma confiança. Mas ouvir isso de você, Edu, você precisa melhorar a sua dicção. Eu falei, meu, como que eu vou fazer isso? Aí, Sérgio, mas como eu vou fazer isso? Ah, não sei. YouTube. Você falou assim, YouTube. Vai no YouTube. Eu acho que eu fiquei uma semana assistindo vários caras, vários mentores Legal. nesse tema. E eu lembro que eu comecei a ficar bom nisso. Ficar bom. E veio a vontade de fazer esse projeto do Papo de Busão. Eu lembro disso. E eu falei, agora eu tô ficando bom. Acabei lembrando. E eu contei essa história pra você, eu falei assim, ó, eu vou abrir um podcast, eu vou falar de busão, eu vou levar a galera do busão muito empolgado em trazer, mas eu vou estudar primeiro. E eu estudei. Não sei se eu tô bom, Tá? mas eu tô estudando ainda. E eu levo isso pra minha vida. Você é um dos que tem um espaço no meu coração guardado. Tem muitos que eu gostaria de ter falado e eu não falei. Legal, Du. Tive o Gaguinho, que infelizmente fui na casa dele, foi um dos motores que trabalhou comigo e me deu um ônibus na mão. Hoje não dá mais pra fazer isso, mas eu não vou ser hipócrita, não. Quando eu era cobrador, ele soltava o busão na minha mão e eu fiquei bom nisso. E eu retornei na casa dele e me deparei com ele ter falecido. E eu não pude falar isso pra ele. Caramba. Eu não pude mais. E pra você eu tô falando. Pra você aí, né? eu tô falando, velho. Porque eu não sei do dia de amanhã. Agradeço. E tantos outros que trabalhou comigo, que eu não perdi contato. O Chicão, o David, eu sempre tenho contato. O David é meu parceiro mesmo forte. Nessa trajetória de supervisor, eu tive um mestre que foi você. Eu tive entre outros aqui, que se eu for contar, tive outros. Obrigado, Du. Só sou o que eu sou porque Deus me colocou na vida de vocês e vocês foram me pontuando. Meu pai, né, o Luiz que esteve aqui, professor Carlos que esteve aqui, profissionais que eu peguei um pouquinho de cada um para ser o que eu sou hoje e vou continuar, porque eu vou conhecer outras pessoas, Sim. né? E você chegando na Transpaso, você mudou muito o cronograma da minha área profissional. Então, assim, eu queria te desejar, queria te falar isso e também te desejar tudo de bom. No momento mais difícil da minha vida dentro da Transpass, você foi o cara que me acolheu. Por aí mesmo, Du. Você foi o cara que me abraçou, você foi o cara que... Um verdadeiro pai. Levei na minha casa, hein, Du? Levou na sua casa, me apresentou sua família. Sim. Eu tava ali no momento onde as pessoas estavam duvidando do meu potencial. Sim. E eu mostrei pra eles com incentivo seu também. E eu queria te trazer aqui pra te falar isso aí, meu irmão. Obrigado. Isso aqui é uma homenagem pra você. Obrigado, Du. Um pedacinho só. Eu tenho mais tempo para falar um pouquinho? Tem um tempinho ainda. Du, tudo isso são méritos do ensino, do treinamento. Para mim ser instrutor, eu fui aprender. E eu fui na Mercedes, lá tem uma escola também de treinamento. Fui no Senac aprender. E você tem seus prós e tem seus contras, tem seus pontos positivos e ia melhorar. Não tinha uma boa dicção também. Fui dar uma aulinha de 10 minutinhos, que faz parte do treinamento. Nossa, que eu falei errado o português. Aí teve um cara que me deu esse retorno. Ó, você fala muito errado. Você é ruim de dicção. Tem que falar mais alto. Para você ter uma ideia hoje, eu vou atender o telefone lá em casa, eu falo alto. Mas isso daí é de ensinar. É de dar aula, eu falo alto mesmo. E aí minha esposa fala, vai devagarzinho. Mas, Du, eu te agradeço, cara. Agradeço muito pelo convite. Era para mim ter vindo aqui muitas das vezes, mas muitas vezes hoje em dia, eu não faço mais nada. Eu tô em casa, aquilo que eu falei para você. Descanso merecido. Tô descansando, eu trabalhei 44 anos
Se alguém quiser chamar o Serjão, Não, obviamente, o eu, homem tá aí, o homem tá aí. eu coloco na minha agenda, pode deixar. É, Mas obrigado, Du. Obrigado pelo convite. é. Tamo junto. E vai chegando, tudo passa rápido, né? Mas tá convidadíssimo pra vir aqui fazer uma segunda pegada. Sim. Tem muita resenha ainda pra contar. A gente não contou Nada. nem 1% que a gente passou na Transpaz. Trabalhamos junto, a referência lá, claro, sem sombra de dúvida. Se Nos conhecemos lá, né? conhecemos lá e alguma das resenhas foram lá. Principalmente, você falou do pombo, né? Sim. Aí esse gerente foi querer dar uma comida de rabo 6 horas da tarde numa sexta-feira em todo mundo. Eu virei pra ele e falei, eu tenho uma solução pros pombos não cagar mais em ninguém aqui. Aí ele falou, qual, né? Todo empolgado, né? Eu falei, vamos comprar um chapelão mexicano aí. E dá pra cada um. Aí dá pra cada um. Foi. Meu, some daqui. Todo mundo foi embora e acabou a reunião. E foi um momento muito da hora, porque eu já tava de saco cheio daquele cara lá, daquele cidadão, e que Deus o tenha, ele. Ele foi mandado embora, né? É. Mas ele era irritante demais. É. Desculpa, ele vai saber quem é. Ah, que Deus o tenha ele. Ah, isso é pra morreu não, mas já tô desejando que Deus o tenha. E é isso aí, Serjão. Serjão, microfone aberto, suas considerações finais. Primeiro, a Deus, né? Eu tô aqui porque eu tenho muita fé em Deus. Agradecer minha família, minha esposa, meus filhos. Eu não vou falar nomes de pessoas que eu vou acabar esquecendo, não vai ser legal, mas eu agradeço todo mundo que passou na minha vida, que gosta de mim, e estão sempre me ligando, me dando um bom dia. Tem cara até lá da Transpaz que me... Ô, Serjão, bom dia. Tá vivo ainda? Tô vivo. Me estressei muito, eu fiquei doente. Isso de doença mental. Hoje todo mundo fala que é besteira, não. É. Eu tenho uma psicóloga na minha família que eu acabei falando que é a esposa do meu filho, número 2. Ela é muito psicóloga, de vez em quando ela vai tá lá em casa, a gente conversa, uma resenha. A Tatá, a Tamires. E minhas netas, dá um beijão para minhas netas. Eu tenho 2 netas. A Lavínia e a Yasmin. Nossa, terríveis. Quando vai em casa, meu Deus do céu. Mas é isso daí, Du. Muito obrigado. Valeu. Valeu, eu que agradeço, Pô, a resenha aqui, ó. Hora extra, você pode vir aqui quantas vezes você quiser, tá aberto aqui, porque tem muita resenha pra contar. Contar do pintor que ficava mais no celular do que pintava. E a gente conseguiu identificar isso. Esse negócio de hora extras aí, você sabe que eu tô processando a empresa, né? Por causa do negócio de hora extras, né? Mas, eu esqueci, desculpa, eu tô com esse celular novo aqui, eu não sei mexer nele ainda, mas acabei desligando aqui. Tô pleiteando hora extra, aí o advogado da empresa falou assim, mas você tem cargo de confiança. Ué, e cargo de confiança não ganha dinheiro, não? Não ganha, não. Mas tá bom, Du. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco no Papo de Busão. Papo de Busão que só vem crescendo. Tamo no Instagram e aqui no YouTube. Meu, compartilhar, se inscrever, deixar o like, ajuda muito, principalmente a gente que é do Busão aí, a gente, né, crescer nessa caminhada aí. Eu queria deixar aqui para todos os empresários aí de ônibus aí que a BR Smart Tools, junto com a PW70, uma máquina que veio para revolucionar aí a parte estética do busão. Era uma pedrinha, né, no sapato, né, Serjão? Vamos colocar a roda de alumínio nos carros natalinos. E quem vai limpar? Era um sacrifício. Mas a BR, ó, que legal. A BR Smart Tools. Nossa, se eu tivesse no sistema, eu ia agradecer muito a Deus. Ele ia montar, tem um processo novo aí, ó, legal. E qual que é a melhor máquina? PW70, mano. Legal. Chama a gente, tá aí o QR Code, vai cair direto pra gente, a gente vai ter uma satisfação em estar com você apresentando a PW70. E em breve vai vir uma novidade da Smart Tools também. Mas em breve vocês vão saber o que vai ser. Serjão, muito obrigado. TKS total, obrigado mesmo. Todo legal. Você, muito de coração veio. Cara, tenho só te agradecer. Sim. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Nossa viagem encerra por aqui. Falou, Du. Valeu, Beleza. Serjão. Valeu a todos aí. Um forte abraço.
Papo de Bução.